Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Capacetes Negros e hoje vamos falar de um tema que já abordámos aqui algumas vezes, mas desta vez vamos abordar com base em mais um estudo que foi feito. E hoje temos aqui o Ricardo e também o Ricardo Alaís, foi o autor de um dos estudos, ele vai falar um pouco mais sobre isso, para perceber aqui realmente como é de senso comum, não é? Que a profissão de um bombeiro é desgaste rápido e que tem muitas nuances, mas hoje vamos aprofundar mais esse tema e perceber aqui o que foi analisado, a ponte entre muitas das coisas que o SNBS também se debate contra as várias entidades e perceber e dar a entender a vocês que seguem este podcast realmente o motivo dessas iniciativas. Portanto, antes de começar, e como já tem sido tradição, mas eu gosto sempre de alertar porque nota-se muito a progressão do nosso canal face à subscrição. Nós temos cerca de 70% de pessoas que veem, mas não seguem as páginas, seja no YouTube ou no Spotify. Portanto, se gostam deste conteúdo, se procuram saber mais sobre esta matéria ou partilhar com outras pessoas, é importante subscrever os canais, porque assim têm sempre a garantia que vão receber as notificações de quando saem novos episódios ou partes de episódios que são divididos em 2 ou 3 partes e garantem que recebem, acompanham e podem partilhar com outras pessoas que também acham que vão achar relevante. Muito obrigado, senhores, por estarem aqui. Então, Ricardo. Olá. Efetivamente, assim, o mote para a produção deste documento técnico foi a alteração legislativa que o Governo, na altura, em 2019, quis produzir, que, através do Decreto-Lei 86 e 87, que vem impactar muito, quer a qualidade de vida, a segurança, a saúde e, inclusive, a prestação de socorro que os bombeiros sapadores prestavam. O que é que este Decreto-Lei 87 veio alterar? Veio alterar o regime de apresentação, sendo que, em algumas situações, o aumento da idade de acesso à apresentação implicou mais de 10 anos nos profissionais. Efetivamente, essa situação causou-nos bastante preocupação e um colega do Regimento de Sapadores Bombeiros, já agora eu sou também bombeiro sapador no Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, lançou este desafio para eu, mais 2 colegas, produzirmos o tal documento técnico que pudesse ser uma ferramenta para comprovar efetivamente o desgaste acentuado da profissão, o impacto que causa nos seus profissionais e que pudesse ser utilizado por quem quisesse, inclusive pelos legisladores, para, quando fizessem algum tipo de proposta ou alteração, pudesse ser fundamentada cientificamente com base nos resultados que nós tentámos alcançar. Efetivamente, nesse estudo, penso que seja do senso comum que a profissão de bombeiro sapador é uma profissão de risco e rápido e acentuado desgaste. O que nós fomos fazer foi pegar nos estudos que já existiam, que eram muito focados em alguns aspectos, em determinantes de desgaste, e fazer o interlink entre eles, porque todos esses determinantes, eles encontram-se ligados. Nós somos seres holísticos e a parte física vai impactar na parte psicológica e vice-versa. E chegámos a uns resultados que realmente acho que comprovam que é uma profissão de bastante desgaste. Também, já agora, aqui para complementar o Ricardo, o estudo que o Ricardo fala foi feito com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa, que é o STML, pois na altura o SNBS ainda não existia, e isso também deve ser referenciado, porque foram as 3 entidades que apoiaram neste estudo. O motivo de a gente convidar o Ricardo a vir aqui hoje era mais também para explicar às pessoas que as propostas que o SNBS tem feito, ou está a fazer, quer a nível de horários de trabalho, quer a nível das reformas, que o Governo não tem mostrado ainda muita abertura para poder vir a negociar, ou seja, não nos deu ainda a certeza que não, tem-nos dito quando chegar à altura, nós logo iremos dizer se vamos falar ou não. Eu tenho a certeza que vamos falar sobre as reformas, também para ver se esses políticos conseguem entender que aquilo que estamos a apresentar é válido, não estamos a pedir nada que seja estapafúrdio, está dentro dos estudos que são feitos, não só por parte do Ricardo, como das outras investigadoras que cá tivemos, todos eles vão bater ao mesmo sítio. Tivemos uma investigadora que foi-nos feita uma pergunta, se era um bombeiro sapador aos 60 anos,
por exemplo, se estava apto para estar a fazer a sua profissão. E ela disse logo que não. Era impossível. Estamos a falar de pessoas que são mesmo, pronto, são investigadores, é aquilo que eles fazem. E parece um bocadinho desajustado que tenhamos políticos a olhar para os bombeiros como objetos que, se hoje não serves para isto, serves para aquilo, porque isso é uma falta de respeito para com estas pessoas que passam longos anos da sua vida a socorrer os outros, a estar disponível para os outros, e quando chega a altura de nos desvalorizarem, é o que é. Vêm com propostas que não têm sentido nenhum, e o bombeiro, pelo menos eu falo pelos chapadores, as palavras da voz ao vento, a gente quer atitudes, e as atitudes vêm com medidas e com leis que visem proteger as pessoas. Por exemplo, o SNBS, na parte da reforma, defende que um bombeiro sapador, ao fim de 30 anos de serviço, possa se aposentar. É lógico que não é só este critério, nós acrescentamos outro critério também, que é ter 2 critérios para não ter penalizações, que é os 30 anos de serviço e a idade para cada categoria. Ou seja, nós estamos a pedir que para as categorias de base, que a gente costuma dizer que dá o cor ao manifesto, que é bombeiro sapador e subchefe de segunda classe, possam, aos 50 anos de idade e 30 anos de serviço, possam aceder à apresentação. Depois por isso, os chefes de primeira classe 54, os principais 58 e as FIAs aos 60, com os 2 critérios. Okay? 30, é lógico, a partir de subchefe de primeira classe, automaticamente já tem os 2 critérios, porque a idade máxima é 25 anos de entrada. Ora, se o subchefe principal já está a fazer aos 58, já vai ter até mais anos do que os tais 30 anos de serviço. Já está aí com outras funções, não tão de combate direto, por exemplo, a um incêndio, mais desfia, e por isso mesmo é que está-se a aumentar a idade de poder aceder à apresentação. A nossa proposta, quando foi feita inicialmente, era baseada na literacia que havia a nível internacional, porque noutros países, alguns mais novos até que a existência, por exemplo, do Regimento de Sapadores Bombeiros, já têm estas regras. Ao fim de 30 anos de serviço, as pessoas acedem à apresentação. Porque, como todos sabemos, os bombeiros chapadores, ou os bombeiros neste caso, têm uma esperança média de vida muito inferior ao comum dos mortais, e parece-nos ser digno que pelo menos demos a hipótese de um bombeiro poder se apresentar e ter 1 ano ou 2 de descanso sem ter que ter a lutar contra doenças, porque isso é algo que nós já sabemos que nos irá acontecer, uns mais cedo, outros mais tarde, mas vai acontecer. E já agora, o Ricardo agora pode complementar se a proposta que o SNDS vai fazer relativamente às reformas, se vai ao encontro do estudo que ele fez e do conhecimento que ele tem até a nível internacional. Só antes de Ricardo dar-nos o contexto e mostrar aqui alguns indicadores, não é? Porque acho que é importante aqui alguns resultados, e só perguntar, para contextualizar, nós já abordámos outros episódios, mas atualmente houve as alterações que não foi o que estava a ser esperado nas negociações, porque atualmente como é que está? A vossa proposta é que já disseste, não é, Ricardo? Mas como é que está atualmente com as alterações que foram feitas à lei? Atualmente, como o Ricardo disse, em 2019 houve uma alteração, ou seja, nós até 2019 o acesso à apresentação era com a idade que eu tinha, com as idades que eu disse, 50, 54, 58 e 60, e 36 anos de descontos. Ok. Entretanto, em 2019 houve uma renegociação da carreira, e então alguém negociou para nós um brinde, que isso acabou-se, essas idades, e agora vão todos 6 anos abaixo do limite legal. Atualmente são 60, temos de ter 60 anos e 7 meses, mas como é lógico, a esperança média de vida vai subindo e nós vamos ter que ir acompanhando. Quando a esperança média de vida estiver nos 70 anos, nós teremos que ir aos 64, e parece-me completamente estapafúrdio pensar que uma pessoa, até com 60 anos, consiga... E nessas alterações, desculpa interromper-te, já não é esta questão que falavas por as classes. Não, vai tudo. É igual. Independentemente de ser chefe ou ser bombeiro sapador, vai tudo. Exatamente. E isso não faz sentido. Não faz qualquer sentido essas medidas. A gente sabe que vê muitas pessoas na televisão a dizerem tenho 70 anos e sou bombeiro. Não é bem assim, ok? O ser bombeiro, assim, uma coisa é nós dizemos assim, eu com 70 anos nem me sinto apto para ajudar. Ajudar uma pessoa, tudo muito bem. Outra coisa é fazer a função de bombeiro com a exigência que ela requer. Isso é completamente diferente. Exatamente. Okay? E às vezes as pessoas misturam-se assim um bocadinho, e por isso é que o Ricardo vem aqui hoje, para ele também poder explicar porque é que ao fim de X anos a pessoa deixou de ter as capacidades necessárias, porque na realidade nós somos um ser humano, não somos uma máquina, e temos a nossa capacidade com o passar do tempo vai reduzindo. Exatamente. Ultimamente, como o Ricardo estava a dizer, na legislação, no regime jurídico que existia em 2002, né, o decreto 806, pressupunha um regime de apresentação mediante as funções operacionais que utilizavam. Exatamente. Sendo que os chefes que têm
mais funções técnico-táticas não tão exigentes do ponto de vista físico, iriam mais tarde aos 60 anos. Os subchefes principais, que já fazem um interwing, seriam aos 58, e por aí até descer ao sapador, que é aquele que executa as funções de manobra, que efetivamente tem uma componente muito física, não é? Muito dependente da aptidão física, que iriam aos 50 anos. Quer-nos parecer que, como a legislação estava feita, não é? Tinha em consideração estes fatores. Estes fatores, pura e simplesmente, foram desconsiderados em 2019 e impuseram, independentemente das funções que se execute, para os menos 6 anos do regime geral. O que, na nossa ótica, implica que os bombeiros estejam a executar funções para aquelas que já não têm capacidade para executar. Nós verificamos aquelas funções que são de maior exigência física, estão muito ligadas à aptidão física e à capacidade para o trabalho. Quer se queira, quer não, a aptidão física, uma boa aptidão física é indispensável para o desempenho da função. Se nós formos olhar para como é avaliada aqui a questão da aptidão física, nós vimos que eles hoje em dia, eu gosto de trazer aqui estes números porque acho que esclarece realmente a questão de incongruência de estarmos a apontar para estas idades mais avançadas. Hoje em dia a aptidão física é aferida através do VO2 máximo, é um dos parâmetros que é utilizado. Se nós formos verificar o que é que a literatura diz atualmente para se fazer um combate a incêndio de maneira segura e eficaz, eles apontam para os 45. Isto é, a medida é milímetros por quilograma ou minuto, para os 45, sendo o mínimo necessário para se fazer esse combate, sendo que o ideal é os 52. O que é que acontece? Se nós olharmos para as tabelas de aptidão física de um homem aos 50 anos, diz-me que se tiver 42 é considerado que está numa excelente forma física. Isto quer dizer que eu aos 50 anos posso estar numa excelente forma física, contudo não tenho o mínimo necessário para fazer o tal combate a incêndio de maneira segura e eficaz, porque pelo sem número de fatores que vai impactando, mas também pelos fatores genéricos, porque o envelhecimento faz um decaimento da questão da aptidão física, nós também estamos sempre suscetíveis a doenças, aos nossos estilos de vida, que podem ser benéficos ou não é? Isso vai impactar muito. Tendo em conta que, sendo os bombeiros chapadores também bombeiros de caráter urbano, não é? Fazemos a atuação muito no contexto do incêndio estrutural, temos que estar protegidos, quer com um equipamento de proteção individual, que vai me pesar na sua totalidade com a proteção respiratória mais 30 kg, o que me vai fazer também um incremento no esforço que tenho de despender e vai-me diminuir a minha aptidão física, assim como o próprio uso do aparelho respiratório vai-me logo incrementar 20% desse esforço e vai-me retirar, obviamente, os 20% da aptidão física. Por isso, se a gente olhar única e exclusivamente para aqueles números, vimos o que é necessário, qual será necessária a aptidão física que um bombeiro tem que ter para executar essas funções. Quer-me parecer, e foi às conclusões que nós chegámos, que, e olhando para os 50 anos, muito dificilmente ou poderá só haver uma pequena percentagem que vai conseguir executar essas funções de maneira segura e eficaz. E o que é que isso vai implicar? Que é aquilo que me preocupa mais. Vai implicar na segurança do próprio, na segurança da equipa e vai implicar muito naquilo que é o objetivo, que é a salvaguarda da vida, não é? Dos bens, dos animais e do ambiente da população que nós queremos prestar o socorro. E seria, na minha ótica, acho que deveria ser a grande preocupação de quem legisla, é criar as condições para que os profissionais que executam este tipo de profissão, em prol do outro, consigam fazer de maneira segura e que possam, efetivamente, salvar vidas, que é para isso que temos cá. E agora repara, isto que o Ricardo acaba de dizer, ele já foi apresentado a partidos políticos, não fez? A Presidente da Repúblicas, a todas essas pessoas que têm poderes de decisão. E é lógico que a gente apresenta esses estudos, ele não nos interessa. Até porque ainda bem recentemente,
uma comissão do Parlamento teve a discutir sobre as questões de desgaste rápido. Então a conclusão que eles chegaram é que realmente existem profissões de desgaste rápido, mas então a solução é, quando chegar à altura em que tu já não és útil, eles descartam-te para outra carreira qualquer. E isso é uma falta de respeito. E parece-nos que não é correto o Parlamento, ou neste caso os deputados da Assembleia da República, poderem ter este tipo de postura ou este tipo de decisão. Acredito que nem todos concordem com aquilo que saiu desse estudo, desse estudo, se foi um estudo que eles fizeram, ou dessa proposta, não concordem, mas na realidade foi o que saiu. E isso é completamente desvalorizar pessoas que passaram uma vida inteira a socorrer outros e sabendo de antemão que ao fazer esta profissão vão ter doenças que os outros não vão ter e que somos nós que vamos passar por elas, os nossos familiares que vão passar por elas, e o apoio que a gente tem por parte do Estado é zero, é nenhum, não há essa valorização. E se essas pessoas tivessem tido em consideração os vários estudos que existem, aliás, nós tivemos uma investigadora que inclusive enviou também o seu estudo ao próprio governo, o que até hoje aguarda a resposta, nunca lhe foi dada uma resposta, percebe-se o descaso que se tem por estes profissionais. E é isso que nós lamentamos, e é isso que nós estamos a tentar mostrar às pessoas que não está correto, e por isso é que temos estes podcasts, para as pessoas perceberem que existe já muito estudo, muita literacia, no que concerne às profissões de desgaste rápido, até mesmo as horas de trabalho que vamos falar a seguir, entre outras coisas, até o risco das doenças. Nós temos países no mundo que há certas doenças que já são reconhecidas como doenças profissionais. Nos Estados Unidos tem doenças oncológicas e por aí fora, doenças psiquiátricas. Em Portugal nada. Os bombeiros em Portugal são umas máquinas porque nem sequer doenças associadas têm. Ou seja, somos diferentes dos outros. Não sei se o estudo do Ricardo até abordou a parte das doenças ou não, mas nós é uma das matérias também que queremos falar com o Governo, que é a criação de diplomas de doenças profissionais, também para garantir que os nossos colegas, muitos deles, infelizmente, alguns ainda já faleceram em idade ativa, né, no serviço, por doenças oncológicas ou cardíacas ou outras, e até tive colegas que com doenças oncológicas têm que se manter ao serviço, a morrerem todos os dias um bocadinho, até chegar ao dia que acabou, e nós temos que conviver com isto, e isso custa-nos um bocado, porque os bombeiros têm sempre vivemos o nosso dia-a-dia como uma família, às vezes passamos mais tempo uns com os outros do que propriamente com as nossas famílias, e para nós também custa ver o nosso colega todos os dias ali connosco, a fazer tratamentos para doenças oncológicas, todos os dias a ir trabalhar, e todos os dias a cair um bocadinho, porque nós sabemos qual é que vai ser o fim, infelizmente, e o nosso Estado não cria medidas que garantam que essa pessoa pode tentar ir fazer os seus tratamentos e descansado, sem ter uma perca salarial, porque infelizmente está com aquela doença, porque é uma doença que infelizmente afeta muitos bombeiros, e nós no regimento, porque eu também sou do regimento com o Ricardo, temos tido alguns colegas que têm falecido por esse tipo de doenças e ainda em idade ativa. Todos nós estamos sujeitos a isso, os bombeiros estão um bocadinho mais que os outros. Daqui a 2, 3 anos, de 40% do efetivo está acima dos 50 anos. E isto é preocupante porque vais desgastar os mais novos que lá estão, vais sobrecarregá-los com trabalho que eles vão ter que fazer pelos mais velhos, porque por mais que os mais velhos queiram, já não vão ter ou seja, a capacidade física de fazer como faziam quando tinham. Às vezes a cabeça quer, o corpo é que já não responde.